Você já pensou em ser credor de grandes companhias? Você emprestaria dinheiro, por exemplo, para a Petrobras? E isso pode ser feito por meio de debêntures, uma modalidade interessante de investimento que você vai aprender o passo a passo no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, quando o assunto é rentabilidade, investidores saem literalmente à caça em busca de uma maior alavancagem da sua carteira de investimento. Alguns gostam de ir além e acessar produtos mais sofisticados, apesar de alguns oferecerem também mais riscos. E este é o caso das debêntures, tema do Cafeína de hoje, Sammy Boy. Mas a pergunta que não quer calar é: em qual contexto ou situação vale a pena investir em debêntures? Bem, debêntures são títulos de renda fixa. Diferentemente do Tesouro Direto, onde você compra a dívida do governo, no caso das debêntures, você está comprando dívidas de empresas. Ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para uma companhia, Sammy Boy. Ou seja, uma empresa tem duas formas de capital. Ou ela emite ações, quando emite ações ela ganha novos sócios, ou ela emite dívida. E aí seria equivalente de você emprestar dinheiro para a empresa. Exato. Em vez da empresa se endividar emprestando dinheiro de bancos, ela emite esses títulos na bolsa. E por que elas emitem esses títulos? Por quê, Doni? Porque essa é uma forma mais flexível e barata de captar recursos. A companhia vai pagar juros menores em troca desse empréstimo. Só que nesse caso, quem compra debêntures não se torna sócio da companhia, como acontece quando a gente compra ações. E a empresa, neste caso, não vende parte do seu capital quando emite debêntures. Tanto empresas de capital aberto como de capital fechado podem emitir debêntures. Apenas no caso de ofertas públicas é necessário que a empresa seja listada em bolsa e devidamente registrada na CVM. Mas o importante e que vale destacar é a diferença entre debêntures e ações. Quem investe em uma debênture já sabe desde o início quanto tempo ela dura, né? Tem um vencimento e como vai ser a regra sobre os juros que irá receber. Dito isso, debêntures estão dentro da caixinha renda fixa, que também faz parte de títulos públicos, CDBs e por aí vai. Essa é a diferença fundamental entre as debêntures e as ações. Enquanto as debêntures são papéis de dívida, as ações são pedaços, frações do capital de uma empresa. Sim. Sendo assim, quem investe em ações se torna sócio da empresa e quem compra debêntures se torna um credor dela. Ou seja, em resumo, as debêntures têm uma data de vencimento definida. Pode ser de 2 anos, pode ser de 10 anos. Nas ações, isso não existe. O investidor fica com elas pelo tempo que achar melhor e se desfaz quando bem entender. Existem algumas diferenças entre as debêntures, já que não são todas do mesmo tipo. Tem as conversíveis, as simples, as incentivadas, as comuns, as permutáveis, participativas e até perpétuas. As conversíveis são aquelas que podem ser trocadas por ações das companhias. Então, uma alternativa é que ao invés de devolver o dinheiro do investidor acrescido dos juros, a empresa pode fazer o pagamento com ações. E essa costuma ser uma boa característica, já que dilui os riscos de investir em uma debênture. Vamos supor que a empresa não tenha dinheiro para honrar seus pagamentos, ou seja, os juros ou quitar a dívida. O investidor, ao se tornar acionista, ele dilui um pouco esse prejuízo. Já no caso das debêntures simples, elas não podem se converter em ações. Então, quem investe nelas será sempre remunerado com base nos juros sobre o capital investido acordado na contratação. As incentivadas servem para captar recursos para projetos específicos voltados à infraestrutura no país. Tanto que elas também são chamadas de debêntures de infraestrutura. Os principais setores que emitem esse tipo de papel são logística, transporte, saneamento básico e energia. Incentiva para os investidores porque a modalidade é isenta de imposto de renda. Já as debêntures comuns não são isentas, seguem a tabela do imposto de renda fixa. No caso das permutáveis, elas se assemelham com as conversíveis, já que podem ser trocadas por ações. A diferença é que, nesse caso, as ações não são da própria
empresa emissora das debêntures. Enquanto nas participativas, a remuneração oferecida aos investidores das debêntures é a participação nos lucros da empresa que emitiu os papéis. Para finalizar a lista, deixamos a palavra meio mórbida, que é a debênture perpétua, que significa que não há um prazo de vencimento como existe nos outros papéis. Assim, o investidor faz um aporte e ele recebe os juros até o apocalipse. Até vir um meteoro. Exatamente. Fazer conosco o que fez com os dinossauros. Exatamente. Então, você vai recebendo. A ideia é como se você comprasse um apartamento, você pagou lá 1 milhão no apartamento e você vai recebendo os juros, ou seja, o aluguel. E nunca vai se desfazer desse bem. Então, é mais ou menos essa. Você está emprestando para alguém, esse alguém não vai te devolver o principal, porém, vai pagar os juros para todo e sempre. Agora vamos falar dos rendimentos então, a parte boa. Antes de investir nessa modalidade, é preciso se atentar para todos os detalhes descritos na escritura da emissão. Isso porque é nesse contrato que vão constar as formas de remuneração das debêntures. Tanto existem as pré-fixadas quanto as pós-fixadas e as de remuneração híbrida. No primeiro caso, o investidor recebe uma taxa de juros definida desde o momento da aplicação, o que possibilita saber quanto vai render ao longo do período e quanto vai retirar lá no final. No segundo caso, das pós-fixadas, o que acontece? O quê? Você combina lá, vou receber não sei quantos por cento de CDI, ou CDI mais um percentual, ou até a Selic. Então, você só vai saber exatamente quanto você ganhou no dia do resgate, porque é um tipo de investimento ex post, né? Você só sabe quanto foi o CDI depois que o dia se passou. E por fim, a gente não pode esquecer das debêntures de rendimento híbrido, ou seja, tem um componente pré-fixado e um outro pós-fixado. É comum, inclusive, no Tesouro Direto, você tem os títulos IPCA+. Então, debêntures também você pode ter debênture do tipo IPCA mais alguma coisa. Perfeitamente. Agora vocês podem perguntar, e a tributação? E a tributação? Como fica a tributação? Bom, existe uma alíquota que será cobrada sobre os rendimentos, com exceção das debêntures incentivadas, aquelas ligadas a papéis de infraestrutura. Para todas as outras, vale a tabela regressiva do imposto de renda. Lembrando que quanto mais longo for o prazo do investimento, menor é o imposto que será cobrado, terminando ali depois de um prazo superior a 2 anos em 15%. Mesma alíquota usada para CDBs, para Tesouro Direto e todas as outras aplicações do gênero. Ficou pouco, 22,5%, aí vai diminuindo, depois de 2 anos, 15%. Bom, para seguir, como quase tudo na vida, tem dois lados. Pontos positivos e negativos. Começando pelos positivos, é uma forma aí alternativa de investimento, é renda fixa e você pode diversificar comprando dívidas de empresa. Lembrando que tem muitas debêntures do tipo incentivado, ou seja, que são isentas de imposto de renda. E vale a pena também dar uma olhada na intenção da empresa ao emitir a debênture, né? Você pode, por exemplo, diversificar os setores das empresas escolhidas, optar por companhias de médio porte, de grande porte, enfim, é importante observar os objetivos pelos quais as companhias estão tomando crédito, justamente porque existem riscos envolvidos nesse tipo de investimento. Você tem alguns tipos de risco. O risco, claro, mais evidente é o risco de calote. A empresa quebra, não tem dinheiro e aí balbal, né? Você perdeu dinheiro, assim como tem risco quando você compra um CDB do banco, o banco pode quebrar, ainda que tenha o FGC, dependendo do valor, o FGC não cobre. E você tem o risco de liquidez. Diferentemente de títulos públicos, as debêntures não são todas que têm uma boa liquidez. Então pode acontecer de você querer vender antecipadamente e não ter comprador. Por fim, assim como acontece nos títulos públicos, ao vender antecipadamente, supondo que tenha compradores, você pode ganhar menos ou mais do que o contratado, que depende da variação do mercado. A gente já falou várias vezes disso, né, de marcação a mercado, você pode jogar aí no Invest News que tem. Só para lembrar que debêntures, diferentemente de CDBs e de outros produtos bancários, não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então, ao comprar debênture, basicamente você está tomando total o crédito da empresa. Há algumas debêntures, a empresa dá alguma coisa de garantia. Então eu lembro muito da VASP, que é uma empresa muito antiga que quebrou. As debêntures não eram tão arriscadas porque tinha as turbinas dos aviões como garantia.
É isso. Mesmo? As turbinas dos aviões? Isso eu não sabia. Então, se tivesse duas dívidas da VASP, uma com turbinas e outra sem nada, a com turbinas tinham uma taxa de retorno menor por ter um risco menor. Curioso. Bom, debêntures também tem um prazo de vencimento, não é mesmo? Tem, às vezes é longo, às vezes é curto. Não, a perpétua não tem. A perpétua não tem, mas todas as outras têm. Sim. E muitas vezes é difícil resgatar o dinheiro antes do fim do prazo, porque não é um tipo de ativo com muita liquidez. Tá? Mesmo que seja de uma companhia grande, normalmente é difícil você negociar muito. Então, se você quer liquidez para o seu investimento, tente fugir de debêntures. Eu já me lasquei certa vez com debêntures porque eu precisava de dinheiro muito rapidamente. Sim. E eu tinha debêntures de uma grande empresa nacional. Sim. Tentei me desfazer delas e tive que aceitar um preço muito ruim porque eu precisava com rapidez e não tinha liquidez. E para você que se pergunta, depois de toda essa falação sem fim que estamos fazendo aqui, para você que se pergunta como investir nessa modalidade, bom, a compra pode ser feita via mercado secundário, para o caso de papéis que já estão em circulação, ou via oferta pública para os novos papéis. Em ambos os casos, a negociação é intermediada por uma corretora. Se você já tem conta na Isinvest by Nubank, por exemplo, é só entrar no aplicativo na área de renda fixa e depois clicar em debêntures. Lá você encontra uma lista com as companhias que estão ofertando essas modalidades de investimento. Tem debêntures da Comgás, Usiminas, Algar, Petrobras, Engie, entre várias outras, e é um investimento que pode ser bem interessante se você aguardar até o vencimento dele, principalmente. Mas o indicado é, antes de escolher em qual empresa investir, ver exatamente se a empresa é sólida. Quando você está comprando uma debênture, você tem que ver a capacidade de pagamento, ou seja, uma espécie de risco de crédito. Muitas debêntures, você tem uma avaliação de crédito pelas grandes certificadoras, agências de rating que dão de acordo com o perfil da empresa e o perfil da dívida. Ou seja, sempre olhe o rating, o seu perfil de risco e aquele beabá do bom investidor. Que aula, Sammy Boy! Ah, loucura! Mas que aula! Olha, você tá de parabéns, Sammy você Boy. também, Doni. Vamos lá, palmas para o Tocantins. Muito bem. Giro de notícias. E a BR Malls, maior rede de shoppings do Brasil, terá caixas eletrônicos de criptomoedas. Serão instaladas 15 máquinas para negociação de criptos em 8 cidades do Brasil. Na capital paulista, os shoppings que contarão com a novidade são Moca Plaza, Jardim Sul, Vila Lobos e Metrô Santa Cruz. Na capital fluminense, o caixa eletrônico de Bitcoin será colocado no Shopping Tijuca. E a Lupo fez o pedido para abertura de capital na Bolsa de Valores. A empresa protocolou o pedido de IPO na CVM com o objetivo de expandir os negócios, assim como ampliar a sua participação de mercado. Em meio à pandemia, a empresa conhecida por comercializar meias e cuecas aumentou suas vendas em 250% via e-commerce. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo aos mais ricos do país. Ele pediu uma redistribuição razoável das riquezas que beneficia a todos, ou seja, que a desigualdade seja reduzida. Apesar do pedido, o governo chinês pretende tomar medidas para aumentar a renda dos grupos de baixa renda e ajustar as rendas excessivas. Em 2020, o país erradicou oficialmente a pobreza absoluta. Já podemos ir embora? Eu tô querendo tomar um café da manhã que eu tô com fome hoje. Só depois que o nosso estimado público, essa audiência maravilhosa que nos acompanha aqui no Invest News, deixar o like neste vídeo, comentar qualquer coisa no campo de comentários para ajudar nas métricas e também se inscrever no canal, né? Rumo aos 300 mil e mais, e além. Tchau. Vai, vamos gravar a chamada. Eu pedi uma sopa, vai estar esfriando lá embaixo.